E aí a gente volta para falar de vulnerabilidade social, e aí eu vou falar de trabalho com família. Obrigada por enquanto. Então, eu não sei, deve estar faltando alguém, mas nós vamos retomar, tá certo? Bom, eu queria saber de vocês, até aqui, tudo bem? Veja bem, uma colega estava falando, a gente quer saber logo de como é que trabalha com família, né? Eu entendo essa ansiedade, que a gente fica com muita vontade logo de saber exatamente como faz. Mas, na verdade, assim, cada um de vocês tem uma realidade, tem um contexto, né? E por isso é que a gente precisa ter este referencial para a gente poder saber como que a gente vai adaptar, como é que a gente vai adaptar esse trabalho. Então, tudo bem, nós vamos ter que passar por isso para a gente poder chegar no trabalho, senão fica uma coisa desconectada, não é? Se a gente não faz isso aqui, a gente fica desconectada, né? Então, agora a gente vai falar da família em vulnerabilidade social. Então, vamos poder refletir um pouco sobre família em vulnerabilidade social, tá certo? Então, antes da gente fazer isso, de eu começar lá, eu queria ouvir de vocês o que cada uma de vocês pensa sobre família em vulnerabilidade social. Olha, acho que são várias as questões, né? São fragilidades, né, dificuldades que as famílias enfrentam mais do que outras para superar essas dificuldades, em vários aspectos. Eu também acho que essa vulnerabilidade social é a dificuldade da família estar inserida na sociedade, a falta de cidadania que ela não consegue atingir. Eu concordo com a colega, acredito que o aspecto está muito voltado para a questão econômica, né, de você não ter o que a gente quer que todos tenham como requisitos básicos de cidadania, né, inserção em questão educacional, saúde, um trabalho, aquilo que te dá dignidade e te permite construir a tua vivência. Essa palavra vulnerabilidade social sempre me deixou muito assustada, porque me toca muito a minha responsabilidade. Então, sempre eu fico muito assustada. Eu estou aqui, acho, querendo passar o susto, mas sempre quando você toda vulnerável, vai entrar. Então, o social mexe muito comigo, né? Porque me chama muito a minha responsabilidade. Eu acho que são a questão dos direitos que essa família ainda não adquiriu, saúde, trabalho, né? Eu acho que faz parte, né, dos direitos que ela ainda não conseguiu ainda. Eu penso uma família vulnerável como uma família que ela está num limite, né, de condições, até mesmo de exclusão social, né, e que isso vai interferir, essa não oportunidade até mesmo de direitos, de efetivação de serviços e tal, vai acabar interferindo na própria estrutura dela e até mesmo no emocional, né, que vai fazer com que ela não consiga se organizar e garantir direitos básicos entre os seus membros, né? Então, é uma família que ela está meio à parte, assim, pela própria falta de condições, assim, de fatores sociais, né? Penso dessa maneira. Falou? Exatamente, falou tudo, exatamente como eu penso. E nisso tudo acarreta, assim, vamos dizer, nem sei se a palavra correta seria essa, uma doença, um desajuste social que faz com que ela, muitas vezes, também não consiga dar o passo em busca dos seus direitos. Às vezes está próximo ali dela, mas ela se engessa de uma forma que ela não vai em frente.
e daí não consegue fazer as suas escolhas corretas para não estar bem, acarretando daí o restante. Gente, alguém mais quer falar? Vou passar para todo mundo, senão a gente vai demorar. Você está falando da fragilidade que a família fica e que ela não consegue fazer o movimento normal da vida, né? Eu vi muito isso com as famílias com quem trabalhei na Brasilândia. Eu vou falar um pouco disso quando eu começar a falar dos trabalhos que eu fiz lá. Então, aqui, só para a gente ter e contextualizando, então, a vulnerabilidade social agrega muitos fatores. Agregam, né? Ou a cronificação da pobreza. O que é essa cronificação da pobreza? A gente vê assim, né? Uma família com todos aqueles contextos da pobreza, daí os filhos, os netos, né? Então, a gente pensa assim, como é que a gente, como trabalhador social, ajuda? Mas a gente só ajuda se a gente perceber isso. Por isso que foi importante a gente dizer sobre família, sobre essa coisa que transmite, né, da transmissão, para a gente entender. A pobreza eles transmitem também. Então, como que a gente, trabalhador social, pode ajudar a quebrar esse ciclo? Né? Como a gente pode ajudar a quebrar esse ciclo? Nos trabalhos. A gente só pode fazer isso se a gente identificar isso. Se a gente não identificar, a gente não se dá conta de que essa família vem numa linha do tempo se desenvolvendo desta forma. Famílias com mulheres muito jovens, observado, né, nesse contexto de famílias em vulnerabilidade social, com muitos filhos, grande número, isso não eu sei que não é novidade nenhuma para vocês, grande número de famílias sem a presença do pai, multipaternidade, os problemas nos lugares que vivem são muitos, a falta de espaço público, a habitação inadequada, a violência e etc. Isto é uma coisa seríssima. O que acontece com nós, trabalhadores sociais? Isso aí eu vejo todo dia, já vi, é assim mesmo, é desse jeito. Né? Mas a gente precisa aprender a se sensibilizar com essas coisas. Porque quando a gente perde a sensibilidade para olhar para estas coisas, a gente se engessa e não consegue fazer movimento que ajude essas famílias. É assim mesmo. Tal. Eu fico chocada assim, quando eu via aquelas crianças que não tinham onde brincar, porque a rua não tem nenhuma guia. Sai da casa e já está na rua. Eles não têm onde brincar. É uma coisa incrível. Então, a dinâmica deles se torna diferente. O que eles fazem? Eles vão à noite para a rua. Lá, na Brasilândia, era assim, quando anoitecia, diziam que mudava completamente aquilo. Eles ocupavam as ruas à noite. Conclusão, no outro dia não conseguia levantar para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir para as atividades. É uma dinâmica diferente. Você percebe como o contexto tem a ver com a maneira como eles funcionam? Ela quer falar. Eu estou com a dúvida em relação a essa questão das famílias com mulheres muito jovens, se esse aspecto ele está ressaltando a questão da gravidez, né? Muitas vezes até a repetição, por mais que até conheça o método anticonceptivo e tudo mais, mas como é que fica? Aí seria isso. Mas eu digo, essa questão de serem mulheres muito jovens se refere mais especificamente a isso ou é um fator mais geral que você está apontando? Sim. Se refere a isso, que os jovens acabam assumindo muito rapidamente. Eu vou falar disso, já vai aparecer aqui também. Tá? E a outra questão é o desemprego mesmo, que é um contexto onde tem você se depara mesmo com muitas situações de desempregados, assim. E jovens também, né, sem atividade nenhuma. O próximo. A gravidez precoce tem a ver lá também com a que se torna uma mulher muito jovem, né? Com filhos pequenos e muito jovens.
uma cultura comprometida pela migração. Você chega nesses bolsões e você vê um número muito grande de pessoas que vieram do Nordeste, a família ficou lá, eles estão aqui sozinhos. Então, a dificuldade que eles têm de ter um apoio da rede familiar, né? Essa é a dificuldade deles lidarem com questões que a família de classe média tem também, porque todo mundo passa pelos mesmos problemas. Eles têm essas dificuldades por conta de todas essas questões, né? Era muito comum fazer visita domiciliar, chegar lá e encontrava só as crianças, a mãe estava trabalhando. E ela não se relaciona muito, porque é um lugar de muita violência. Então, havia muito isso também. Um vizinho não conversa com o outro, porque aquele lá, o marido está preso, eu não sei, tem um comprometimento, fico com medo. Aí o outro não conversa com ela, porque tem vergonha, porque o filho é usuário de droga, é traficante. Então, isso rolava na conversa, que elas... Então, isso acaba dificultando, inclusive, a socialização deles. Eles têm dificuldade, quer dizer, o nosso trabalho é quebrar isso, é ajudá-los a se socializarem, a serem uma rede mais solidária. Porque pelos problemas dele, pelas dificuldades deles, eles acabam dificultando, construindo uma dinâmica muito difícil de viver, né? Os lugares com a delinquência, muitas perdas e morte precoce. Quer dizer, esse é um contexto real. Eles vivem, isso é a realidade deles. O próximo. Alguém quer falar disso? A dinâmica. O ciclo de vida é pontuado por numerosos eventos imprevisíveis e pelo estresse associado a eles. Então, aquele ciclo bonitinho, né? Todo bonitinho, não serve para eles. Né? Eles vivem muito mais estas questões pontuadas por eventos imprevisíveis e de estresse. Né? Isto dificulta muito. Dificulta, inclusive, no nosso trabalho. Né? O trabalho com os trabalhadores sociais encontram muitas dificuldades também, porque por conta, ficou desempregado, morreu não sei quem, a doença. Então, eles têm muita dificuldade de participar dos trabalhos. Isso também impede. Né? Mas a dinâmica deles é uma dinâmica assim. Contam com poucos recursos para lidar com esses estresses. Distância dos recursos, não tem essa rede de proteção, às vezes uma avó para cuidar, para poder ir procurar um recurso. Né? Às vezes eles não sabem dos recursos, não tem energia para procurar o recurso. Né? Falta energia para procurar os recursos. Né? Então, eles não têm este apoio de proteção familiar, social, comunitária, que ajude eles a viverem e a lidar com estas questões de estresse do desenvolvimento do ciclo vital. Eles não têm esse apoio. Ou uns têm um pouco, outros têm mais ou menos, outros não têm nada. É bom que a gente também não olhe as coisas como tudo igual. Essas famílias todas têm estas dificuldades. É bom que a gente olhe para as especificidades. Nós estamos falando de uma maneira geral que se encontra nestas famílias em vulnerabilidade social, mas a gente precisa fazer as diferenças e ter um olhar individualizado nestas famílias também. Os jovens vivem uma experiência em que rapidamente descobrem com responsabilidade adulta, por exemplo, a paternidade e a maternidade. Sofrem preconceito
insatisfeitos na sua condição, pobreza, o lugar em que vive, os problemas. Muitos não podem colocar no currículo o endereço deles, senão não conseguem emprego. Isto é muito triste, né? Eles têm essa dificuldade também. O próximo. Os estágios ficam mais difíceis de atravessar, já falei. Resulta de um sistema organizado de maneira que encontra dificuldade para lidar com as necessidades, também já falei. O que é isso? Eles se organizam de uma forma que eles não têm muitas possibilidades. Então, a mãe que não tem a avó, que não tem o marido, que tem que deixar com o filho sozinho, são os arranjos que dificultam. Lares chefiados mais por famílias, em geral, seus filhos de seus filhos vivem juntos. Isso dificulta a dinâmica da família, porque não há uma definição de papéis. Né? A avó é meio mãe, o irmão mais velho é meio pai, não tem muito essas definições, né? Nesses arranjos familiares. Vivem uma dinâmica de muitas mudanças e pouca estabilidade. Não há equilíbrio no desenvolvimento. Vocês viram o que eu disse, né? Toda família ela vive a mudança, todas as dificuldades e os problemas de uma mudança, mas ela tem uma auto-reorganização, ela se auto-reorganiza. E essas famílias elas vivem muito mais mudanças que o equilíbrio. Então, vivem mais estresse, com mais dificuldade no desenvolvimento enquanto família. Próximo. O que se percebe é que eles não falam dos problemas entre eles. Né? Eles não falam entre eles desses problemas que têm que enfrentar. Né? Enfrentam dificuldade para lidar, para ir às atividades sociais. É para eles somente mais um dia. Eles não fazem uma programação a médio e longo prazo. Eles vivem o dia a dia deles. Acordam, pensam o que vão fazer naquele dia, como é que vai ser, onde que vai buscar a cesta básica, o que vai fazer. Tem pouca energia para buscar mudança, nós já falamos, tem dificuldade de acrescentar suas potencialidades, de acessar suas potencialidades e suas competências. Este é o nosso papel, de ajudá-los a acessar a essas potencialidades e a esses recursos, trabalhando com o positivo. Porque com famílias em vulnerabilidade social, se eu olho só para isso, tirando isso aqui, eu não consigo trabalhar. Vou me sentir tão impotente quanto eles. E a gente só vai conseguir desenvolver, ajudá-los a acessar? Só vamos conseguir ajudá-los a acessar as potencialidades e competências a partir de um vínculo que se cria. Né? E como eles têm dificuldade de participar, esse vínculo às vezes é muito demorado. É verdade, eu também vou falar disso daí a pouquinho, mas muito bem lembrado, viu? O vínculo é fundamental para a gente trabalhar. Né? Assim como a gente olha para o vínculo deles, a gente tem que olhar para o nosso vínculo, como é que estabelecemos. O próximo. Os membros da família saem de casa, têm filhos e se tornam avós muito precocemente. Facinho de você encontrar avós com 30 anos. Facinho de encontrar. O ciclo é mais encurtado, tem só 3 estágios, o ciclo deles. Porque criança, adolescente e o jovem adulto é um só. É um só. Né? E depois tem mais 2. Fronteiras entre a infância, adolescência e idade são tipicamente confuso, né? Porque eles têm uma dinâmica em que a criança já está
se estabelecendo numa relação como um adolescente, o adolescente já está se estabelecendo como adulto. E aí